Donald Trump agiu. Em vídeo, Putin ameaça Lula, governo Lula. Cai em 48 horas. Brasil é refém de Moscou. Trump já sabe de tudo. Fontes americanas voltaram a colocar o Foro de São Paulo na mesa, e isso respinga direto em Brasília. Hoje ficou claro para Washington que há uma articulação envolvendo governo e aliados regionais. E é por isso que os Estados Unidos entraram no jogo. E se um dia sumirem com esse canal, você ainda vai poder me encontrar. O link do canal do WhatsApp está no primeiro comentário fixado. É gratuito, anônimo, e você vai ser o primeiro a saber de tudo. Lá eu te mostro tudo que eles escondem. Chegou uma informação aqui na redação, e se isso for confirmado, é a maior bomba geopolítica da história do Brasil por enquanto. Tudo que irei dizer aqui é supostamente, mas me diga se essa notícia que está circulando no mundo geopolítico, que acabou de chegar, faz sentido para você. Eu me chamo Walter Leão, analista político internacional. Começa agora mais um análise geopolítico, aqui no canal Povo Brasileiro em Alerta. O Brasil se encontra na beira do precipício, paralisado por uma ameaça que supera qualquer escândalo de corrupção interno que a nação já testemunhou. A chantagem direta e explícita de Vladimir Putin. A frase que ecoa nos corredores do poder, sussurrada com um pavor crescente e indisfarçável, é aterradora. Um ultimato que redefine a soberania nacional. Ou vocês lavam nosso diesel, ou eu derrubo o governo Lula com os extratos de Caracas. Esta não é apenas uma crise diplomática ou de governabilidade. É um raio-x que expõe a fraude que, segundo a teoria, fundamentou o resultado das eleições presidenciais de 2022. O pânico instalado e a atmosfera de tensão no Palácio do Planalto não derivam primariamente do medo das investigações da CPMI e do INSS. Estas são meras distrações, mas sim do risco iminente, da bomba relógio que tiqueta com a ameaça da Rússia vazar os extratos de Caracas. Documentos que supostamente comprovariam, com detalhes bancários e datas irrefutáveis, a injeção de milhões de dólares russos, canalizados através da ditadura venezuelana e da rede tentacular do Foro de São Paulo para financiar a guerra digital, os exércitos de bots e os influenciadores digitais comprados que teriam manipulado o pleito eleitoral da nação. A negociação do diesel mais barato, anunciada com pompa e alarde pelo governo como um triunfo diplomático, é a grande farsa, o disfarce grosseiro para o verdadeiro e sujo esquema de lavagem de dinheiro e subversão. A Rússia não está buscando apenas um novo cliente. Ela exige que a Petrobras, a joia da coroa nacional, se torne a lavanderia global do seu petróleo sancionado. A exigência é técnica e criminosa. O Brasil deve comprar o diesel russo através de navios fantasma ou da chamada Dark Fleet. Uma frota mercante que navega sem identificação para burlar sanções. Pagar a transação não em dólar, mas em yuan ou ouro. E o ponto crucial, reintroduzir esse combustível no mercado global, como se tivesse sido produzido e refinado em território brasileiro. A Petrobras seria, assim, cooptada para cometer um crime econômico internacional, um petrolão 2.0, com risco de sanções americanas diretas e devastadoras. A recusa, ou mesmo a hesitação brasileira, em se arriscar a sofrer o esmagamento econômico por parte dos Estados Unidos, acionou o Plano B, o botão nuclear de Moscou, transformando a integridade do processo eleitoral de 2022 na moeda de troca para forçar a adesão ao esquema de lavagem. O silêncio de Putin custa a soberania econômica e a verdade eleitoral do Brasil. Dentro deste cenário de chantagem externa e crise existencial, os escândalos internos de corrupção que abalam a opinião pública, como o roubo estarrecedor de 10 bilhões do dinheiro dos aposentados, revelado pela CPMI do INSS, e o superfaturamento milionário da empresa de robótica associada ao humorista do mal, assumem uma nova, sinistra e interligada função. Eles não são meros desvios isolados de funcionários gananciosos. Eles são o sintoma, a válvula de escape e, acima de tudo, o combustível financeiro
da máquina de subversão do Fórum de São Paulo, que se encontra desesperada para levantar o capital necessário e não rastreável para pagar o preço exigido pelo silêncio de Putin. O roubo do INSS, orquestrado não por um escalão subalterno, mas por uma altíssima elite política que retornou ao centro do poder, torna-se na prática o resgate de Caracas. Uma tentativa frenética e criminosa de obter 10 bilhões de reais em dinheiro vivo, fora dos radares dos órgãos de controle, para evitar a divulgação dos documentos russos comprometedores. A corrupção, que em sua escala supera de longe o nefasto petrolão, é, portanto, o custo operacional e a estratégia de sobrevivência do regime para manter-se de pé diante da chantagem externa e evitar o colapso interno. A tática do Fórum de São Paulo é consistente: saquear o Estado de forma sistemática. Se a Venezuela saqueia o seu petróleo para financiar seu regime, o governo Lula, sob esta teoria, replica a tática saqueando o dinheiro sagrado dos aposentados, visando financiar sua rede de poder, seus aliados regionais e, crucialmente, sua máquina de propaganda e guerra digital. O caso da robótica, onde um contrato que começa em 4 milhões de reais salta inexplicavelmente para 11 milhões de reais em superfaturamento comprovado, sem que os alunos, supostamente contemplados, recebam o material, expõe a hipocrisia e a corrupção estrutural da celebridade do mal, e o uso cínico da cultura e da educação para desviar recursos públicos. Este dinheiro desviado da educação e da previdência é o que, em última análise, mantém viva a rede de desinformação, os exércitos de bots e a propaganda chapa branca que a Rússia utilizou para manipular o pleito de 2022. A China, com seu financiamento, e a Rússia, com sua desinformação estratégica, atuam em conjunto, construindo um muro de proteção ideológica e financeira que garante a impunidade e a sobrevivência dessa elite corrupta no poder. Em resposta a esta crise de segurança e integridade democrática, que é tanto interna quanto externa, os Estados Unidos da América, sob a liderança firme e implacável do presidente Donald Trump, ativaram um plano de retaliação que promete ser um terremoto financeiro e político de proporções globais. A postura histórica do Zepuniua de combater a corrupção de alto nível que desestabiliza as democracias regionais e ameaça os interesses americanos está sendo aplicada com força e determinação inéditas. Diante do roubo do INSS, Trump não ficará inerte. Ele coordenará um pedido de bloqueio internacional de bens para todos os envolvidos no esquema, uma medida que vai muito além de simples sanções econômicas. O presidente americano demandará, via cooperação jurídica internacional e mobilização de organismos globais, a apreensão e o confisco de todos os ativos, propriedades, contas bancárias, iates, jatinhos e luxos dessa elite corrupta que se encontram no exterior. O objetivo não é apenas punir, mas restaurar. Os 10 bilhões de reais roubados serão devolvidos integralmente aos aposentados brasileiros, marcando o início da vingança da honestidade contra a tirania da elite corrupta. A punição será exemplar e a recuperação do dinheiro será total. Concomitantemente, o FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos, está investigando de perto as atividades financeiras e os contratos nebulosos do humorista do mal e sua empresa de robótica. O foco da inteligência americana não está na superficialidade do escândalo local, mas em rastrear o fluxo do dinheiro que financia a subversão e a máquina de propaganda da esquerda, diretamente ligada à rede de influência russa e ao Fórum de São Paulo. A consequência para essa celebridade será a paralisação completa de sua máquina de propaganda e o fim de sua carreira internacional. O FBI preparará um alerta internacional de fraude e desvio de fundos, com o poder de bloquear qualquer transação ou pagamento internacional relacionado à empresa do humorista. Além disso, irá revogar seu visto e proibir sua entrada e a de seus sócios nos Estados Unidos da América, expondo-os publicamente como agentes de corrupção e desfazendo a ilusão de moralidade que ele utilizava para atacar a direita.
É a vingança financeira exigida contra os hipócritas que vivem de roubar o dinheiro da educação e da máquina pública. O Brasil está, portanto, dividido em uma encruzilhada fatal. De um lado, ceder à chantagem russa, lavando petróleo sujo e arriscando sanções americanas para esconder a suposta fraude eleitoral de 2022. De outro, aceitar a intervenção americana que confiscará os bens dos corruptos e devolverá o dinheiro ao povo, mas que confirmará, perante o mundo, a dimensão e a profundidade da fraude que levou o atual governo ao poder. A escolha não é entre ideologias, mas entre a submissão a um poder estrangeiro corruptor e a aceitação da verdade, por mais dolorosa que ela seja. A verdade se impõe, e o preço do silêncio, financiado com o suor e o sangue dos aposentados, tornou-se insustentável. A nação aguarda o vazamento dos extratos de Caracas ou a ação de confisco de Trump, pois ambos os caminhos levam ao mesmo destino: o colapso do sistema sustentado pela mentira e pela corrupção sistêmica. Próximo assunto: o vexame internacional que prova que o governo Lula é um caos. Qual a postura histórica dos Estados Unidos da América que será evocada para resgatar a honra e qual a vingança contra o ego inflado dos inimigos da direita? É oficial. O Brasil virou motivo de chacota internacional. Um dos líderes europeus mais importantes, o chanceler da Alemanha, acabou de debochar do país, classificando um evento internacional patrocinado pelo governo Lula como um inferno e um caos. Ele afirmou com escárnio que todos os seus repórteres ficaram felizes por deixar o Brasil. A vergonha sem fim que o governo Lula projeta para o mundo é a pior possível. Bilhões de reais dos contribuintes foram gastos nessa fantasia de conferência do clima, que serviu apenas de palco para o ego inflado do líder e resultou em uma humilhação global para a nação. A imagem deplorável do Brasil é o resultado direto da incompetência, da falta de seriedade e da ausência de patriotismo dos inimigos da direita. O mundo não leva mais o Brasil a sério. A vingança contra essa humilhação só será completa com a exposição da incompetência e a restauração da honra nacional. O caos e a desorganização são os frutos amargos da cartilha do Foro de São Paulo. O Foro se preocupa com a ideologia, não com a gestão eficiente. O que aconteceu na Conferência do Clima é a prova cabal de que o governo Lula não tem competência para administrar um país, apenas para perseguir e gastar. A Venezuela é o exemplo máximo do país quebrado pela incompetência ideológica, e o Brasil segue o mesmo caminho de vergonha e desorganização. A China e a Rússia veem nesse caos uma oportunidade de avançar. A China usa o clima de desorganização para impulsionar sua agenda, e a Rússia se aproveita do enfraquecimento da diplomacia brasileira para isolar o Brasil dos aliados ocidentais. Os inimigos da direita estão entregando a reputação da nação para o escárnio internacional em nome de um projeto de poder falido. Diante da destruição da imagem de um aliado estratégico, o general americano do Comando Sul das Forças Armadas dos Estados Unidos da América está investigando de perto o impacto dessa humilhação no cenário geopolítico. A postura histórica dos Estados Unidos da América é a de defender a estabilidade e a honra de seus aliados na América Latina contra a subversão. A consequência que está por vir é a reprimenda diplomática mais severa. O general americano irá recomendar a Trump, o atual presidente dos Estados Unidos da América, que seja feita uma declaração pública e oficial condenando a incompetência e a irresponsabilidade do governo Lula na condução de assuntos internacionais. Mais do que isso, os Estados Unidos da América podem rebaixar o nível da relação diplomática e de inteligência com o Brasil, classificando o governo como parceiro de alto risco em eventos multilaterais. É a vingança da seriedade que fará o governo Lula pagar pela humilhação que impôs à nação. Próximo assunto: o plano sórdido de vingança que visa a destruição física e política de Bolsonaro. Qual a postura histórica dos Estados Unidos da América que será o escudo contra a fúria política e o que está por trás da condenação covarde? O sistema não se esconde mais.
A condenação de Bolsonaro por um golpe fictício é a forma covarde e ilegal de tirá-lo da disputa eleitoral, mas a manobra de mandá-lo para a Papuda em regime fechado é pura vingança, a mais sórdida e fétida que já se viu. É um ato de fúria política que viola todos os princípios da justiça. Enquanto petistas celebram com prazer orgástico a antecipação da prisão, eles convenientemente esquecem que seu líder, condenado por corrupção, ficou em uma sala da Polícia Federal com privilégios, longe da brutalidade do sistema. Essa manobra escancarada tem um único objetivo: demonstrar o poder da classe dominante e punir, humilhar e destruir quem não segue seus trilhos ideológicos. A vingança sórdida do judiciário e seus aliados tem o objetivo de consolidar o poder e nunca a justiça. A direita não pode aceitar que a perseguição se concretize. O ato de prender Bolsonaro doente na Papuda é o ápice da crueldade e a aplicação da cartilha do Foro de São Paulo. Eliminar a oposição para perpetuar a ditadura. O sistema está imitando a Venezuela, onde a prisão e a perseguição de opositores são a norma para manter o ditador Maduro no poder. A fúria política contra Bolsonaro é o medo que os inimigos da direita têm da volta da liberdade. A China e a Rússia celebram essa perseguição, pois ela distrai a nação e enfraquece o maior líder conservador da América Latina, abrindo caminho para o avanço de seus interesses. O governo Lula e parte do judiciário estão sendo usados como instrumentos de opressão no xadrez global. A vingança sórdida é a tática do inimigo. Diante da ameaça à integridade física de um ex-chefe de Estado, a CIA, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos da América, está investigando de perto os bastidores e as motivações da justiça brasileira. A postura histórica dos Estados Unidos da América é a de monitorar e proteger os líderes democráticos que são alvo de perseguição política. A consequência que está por vir será um escudo de proteção internacional. A CIA irá fornecer ao círculo de Trump, o atual presidente dos Estados Unidos da América, informações sensíveis que provam a motivação política e a ausência de crime na condenação de Bolsonaro. Com base nisso, Trump, o atual presidente dos Estados Unidos da América, irá coordenar um esforço multilateral para a criação de uma comissão de inquérito internacional na Organização dos Estados Americanos, OEA, para investigar os crimes de perseguição política no Brasil e emitir um relatório condenatório ao Judiciário. A vingança da liberdade será a exposição global da fúria política. Deixe o seu joinha nesse vídeo, se inscreva no canal. O seu comentário é muito importante. Mostre para o YouTube que você não é manipulado pela mídia esquerdista. E se um dia sumirem com esse canal, você ainda vai poder me encontrar. O link do canal do WhatsApp está no primeiro comentário fixado. É gratuito, anônimo, e você vai ser o primeiro a saber de tudo. Lá eu te mostro tudo que eles escondem. Te espero também no WhatsApp.